A xenofobia é um tema que tem preocupado, né? Está ganhando bastante destaque também, especialmente em relação a casos de brasileiros que estão sendo hostilizados lá em Portugal. Estima-se que mais de 400 mil pessoas deixaram o Brasil para viver no país europeu. E o comportamento discriminatório pode causar sérios impactos na vida daqueles que saem daqui em busca de novas oportunidades. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo agora com a Geisa Cunha, que é doutora em Relações Internacionais e professora da Universidade Federal de Goiás. Está conectada aqui com a gente. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela presença, viu, professora? Então, o que pode estar por trás desse aumento nos casos de xenofobia contra brasileiros lá no exterior? Bom, a gente pode ver por vários aspectos, né? Assim, não é só uma xenofobia contra brasileiros, mas contra vários estrangeiros, imigrantes, refugiados que têm chegado à Europa bom, principalmente os refugiados desde a guerra da Síria, né? 2011, então já temos aí 13 anos de guerra lá. E os brasileiros por outras razões, evidentemente, que a gente não tem guerra aqui, mas a gente tem um desapontamento muito grande em termos de economia, de nível de emprego, de principalmente segurança, né, que é algo que afeta muito o dia a dia, principalmente das grandes capitais. Então, essas pessoas vão em busca de uma melhor qualidade de vida, não é nem sempre só por melhores salários, é também muitas vezes por melhores salários, mas também por melhor qualidade de vida, ter escola gratuita de qualidade, ter segurança e tudo mais. E essa ida de brasileiros para o exterior, ela já existe há muito tempo, né? Para os Estados Unidos, que era a corrente principal, e depois aumentou muito para Portugal. Acho que isso tem a ver com as melhorias que houve em Portugal. Então, eu acho que a xenofobia está relacionada a esse aumento e as diferenças culturais, né? Claro que com a globalização, todos os países que atraem mais migrantes ou refugiados, eles tiveram uma facilitação nesses transportes, mas nunca tem uma facilitação na adaptação, na integração desses estrangeiros. Então, acho que o mesmo acontece com o Brasil, quer dizer, Portugal abriu as portas para os brasileiros de uma forma mais efetiva, inclusive tentando atrair aposentados para que paguem mais impostos, né? Inclusive, Portugal atrai muito aposentado da França, da Inglaterra, e os brasileiros, obviamente, pela facilidade da língua, pela facilidade vamos dizer, de obter a cidadania, ou mesmo ou apenas residência permanente, se sentiram atraídos por Portugal. E aí, Portugal é um país, né, obviamente, muito pequeno de tamanho e de população. Então, tem cerca de 10, 11 milhões de habitantes. Nós temos 200 e tantos milhões de habitantes, né? Então, qualquer corrente migratória, ela acaba sendo expressiva em Portugal. Então, segundo algumas estimativas, a população brasileira em Portugal, ela está em torno de 4 a 8%, porque não é possível fazer uma estimativa 100% certa por conta das permanências ilegais, né, ou indocumentadas. Então, acho assim, o receio de perder emprego, o receio vamos dizer, de ter uma competição e mesmo mudanças de hábitos culturais. Não que eu esteja justificando isso, né? O que eu estou dizendo apenas é que algumas pessoas são muito abertas para os imigrantes e outras não, têm uma visão mais, digamos, medíocre, mais fechada, mais, assim, preconceituosa. Certo. O Brasil é visto como um país amigo, né, pela maioria das nações. Mesmo assim, os brasileiros têm sofrido com xenofobia lá fora. Isso a senhora já explicou o que pode estar causando, mas a gente está percebendo uma piora nesse cenário ou é porque a gente está falando mais sobre esse assunto? De fato, os brasileiros lá fora estão ameaçando ou fazendo as pessoas dos outros países se sentirem ameaçadas por nós? Não, eu acho que as duas coisas que você perguntou, né? Assim, aumentaram os casos, mas também aumentou a visibilidade.
Então, o celular democratizou muito, né? O celular e a internet democratizaram muito a informação, a boa e a ruim. Então, por exemplo, qualquer fato que acontece comigo, eu posso fazer um vídeo, divulgar nas redes sociais. Então, isso facilita uma divulgação maior de informações, né? Eu acho até que, vamos dizer, hoje as pessoas estão mais acostumadas a lidar com estrangeiros, a conviver, né? Mas uma coisa é a esfera oficial, os estados, né? Então, digamos que os estados brasileiro e português são amigos nesse sentido genérico de uma aproximação bilateral, em termos de tratados, de acordos de reciprocidade e tudo mais, mas isso não vai necessariamente refletir na população, porque a população, você tem várias, por exemplo, várias camadas da população que pensam de forma diferente. Então, em momentos de crise, como os que a gente viveu em 2008, depois, novamente, outras crises decorrentes de guerras, né, como a guerra da Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, tudo isso faz elevar os preços, inflação e um momento de crise mesmo, de sobrevivência de um modo de vida, né? Então, isso acirra esses ânimos das pessoas xenófobas, embora a economia precise bastante desses imigrantes, né? Praticamente todos os países europeus, Portugal, inclusive, e talvez até mais que outros países, tem um envelhecimento muito grande da população. Então, eles precisam de mão de obra jovem, né? E qualificada. E aí entra uma questão de um preconceito social também. Por exemplo, se você tem um brasileiro de classe mais alta, que tem, vamos dizer, aposentado, que não vai ameaçar o emprego de ninguém, ele está sujeito a sofrer menos racismo. Mas isso não é absoluto, né? Porque a gente vê várias pessoas de classe média, crianças, inclusive, sofrendo xenofobia em Portugal, inclusive pelo sotaque, que é diferente e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem mais visibilidade, mas também a gente tem um fluxo aumentado de imigrantes. E aí entra um outro componente que é um pouco mais triste também, que é o racismo, né? Então, em algumas falas vamos dizer, de portugueses insultando os brasileiros, eles apelam também para o componente racista, a questão da cor da pele. Eles se orgulham da sua branquitude, né? Embora Portugal tenha saído pelo mundo para explorar e dominar e de fato, assim, colonizar vários países com pessoas de várias cores, vamos dizer assim, da Índia, passando pela África e tudo mais, né? Então, isso tudo faz com que Portugal tenha iniciado esse fluxo, mas, de certa forma, não esteja, nem toda a população está preparada ou aceita o refluxo disso aí, vamos dizer, o oposto, né? Que é o caminho interno. Isso demonstra uma certa ignorância, né? Falta de inteligência de um povo que se acha tão superior, quando a gente sabe muito bem que essa superioridade Exatamente. não existe. Talvez até falta de conhecimento histórico, né? A gente, claro, não pode justificar de forma alguma, Exatamente. mas nós precisamos tratar disso também. Agora, professora, de que forma que essa xenofobia ela se apresenta? É, na maioria das vezes, de forma explícita, de forma clara, ou ela também acontece de uma maneira mais estrutural, um pouco mais velada? Das duas formas, né? A que a gente tem mais acesso e que a gente percebe mais são essas que são divulgadas pelas pessoas que sofreram, né? Como uma brasileira no aeroporto e eles ficam falando volte para o seu país, esse tipo de coisa. Mas também tem outras sutis, que são, por exemplo, dificuldades burocráticas, dificuldades no acesso ao plano de saúde, porque o Brasil tem um convênio só com 2 países, Portugal, Itália e talvez Cabo Verde, se não me engano, de reciprocidade na área da saúde. Então, tanto um português que mora no Brasil quanto um brasileiro que mora lá ou na Itália, ele pode ter acesso à rede pública. Isso porque
além do Brasil, né, falar a mesma língua, ter laços diplomáticos com Portugal, existe uma associação de países de língua portuguesa que facilita esses acordos bilaterais ou trilaterais. Bom, mesmo assim, o brasileiro pode encontrar dificuldades se ele encontra, por exemplo, um burocrata, né, que é o xenófobo, porque o poder ele está em todo lugar. O poder, os micropoderes, por exemplo, de matricular ou não matricular um aluno numa escola, de conceder ou não um emprego para um brasileiro, né? Eu fiquei 4 meses em Portugal fazendo um estágio pós-doutoral e eu particularmente não sofri xenofobia, mas eu atribuo isso muito, por exemplo, à minha idade. Normalmente as pessoas mais jovens são mais sujeitas a essa xenofobia. Eu não estava procurando emprego e também foi uma época muito próxima da pandemia que os portugueses estavam muito, vamos dizer, em restaurantes, bares, lugares turísticos, eles estavam muito traumatizados pela ausência dos turistas, né? Que o turismo é uma grande fonte de renda em Portugal. Então eles costumavam tratar muito bem os novos clientes pós-pandemia, mas é um caso diferente, separado, né? Então eu não passei por esse constrangimento, mas várias pessoas já me relataram. E aí, outra forma também é você não inserir, por exemplo, uma pessoa capacitada dentro da área que ela tem essa capacidade. Você, né, tem um engenheiro que vai trabalhar de um trabalho em que ele ganhe bem menos, por exemplo. Né? Você tem uma dentista que vai ter que trabalhar como faxineira até conseguir regulamentar a sua situação. Então, tem várias formas sutis de preconceito que são doloridas também, são mais difíceis porque não se pode É difícil denunciar, até para denunciar, né? Isso, exatamente. A pessoa ainda pode ser taxada de que está fazendo mimimi, de que está sendo dramática, ou vitimista. Hoje a gente usa muito esses termos, a gente escuta muito isso quando a pessoa simplesmente quer fazer valer aqui o seu direito. E eu ia tocar, inclusive, nessa questão aí do envelhecimento da população portuguesa. Eles dependem muito dos estrangeiros, né? E é estranho a gente ver esse comportamento deles, é algo inesperado. Exatamente, principalmente em pequenas cidades, você tem cidades lá que estão se despovoando. A cada ano que passa, ela vai se despovoando mais, né? E aí você só tem uma população envelhecida e com a dificuldade de encontrar mão de obra para fazer a economia girar, né? Mão de obra e consumidores. Então é interessante porque a globalização facilita muito a circulação de dinheiro, né? De capital, de mercadorias, mas não facilita a circulação de pessoas. Isso tem muito mais a ver com a barreira cultural e política, porque os políticos de direita, eles se aproveitam desse contexto, né, de extrema-direita, para ganhar votos com essa xenofobia, e aí você tem que, por questões não econômicas, por questões extra-econômicas, né, políticas e ligada com cultural, religioso. No caso do Brasil, a gente não sofre preconceito religioso, porque a maioria ou é católica, ou é evangélica, ou não tem religião, que são coisas semelhantes a Portugal, mas outros migrantes sofrem. E aí essa questão do preconceito se acirra muito em relação a esse que eles consideram diferente, né? E aí, de maneira sutis e tudo mais, mesmo precisando economicamente, esse aproveitamento político que a extrema-direita faz, nem toda esquerda deixa de ser xenófoba também. A gente tem xenofobia na esquerda, a gente tem tentativas de reserva de mercado, mas, no caso, os populistas de direita se aproveitam mais desse discurso, né? Inclusive imigrantes que foram integrados e adaptados se usam disso, o que é bastante estranho. Incoerente demais, né? E de que forma quem está lá pode recorrer à ajuda do governo brasileiro? Porque imagino que, de alguma maneira, as autoridades daqui são responsáveis, né? Ou têm esse dever de zelar pelos brasileiros que estão fora. Quem está lá fora sofrendo com xenofobia ou tendo algum problema nesse sentido,
pode, de alguma maneira, pedir ajuda para o governo brasileiro ou não? Sim, o consulado brasileiro, né, o consulado e a embaixada, mas principalmente o consulado, eles podem e devem atender a essas questões. Só que entre você passar do nível ali do consulado, dessa reclamação, para uma atitude mais, vamos dizer, incisiva do Estado português, demora. Mas a gente está vendo iniciativas nesse sentido, né? O governo tem procurado, inclusive com o Ministério da Igualdade Racial, que já a ministra já esteve em Portugal, já se, vamos dizer, já conversou sobre esse assunto, já foi o ministro da Justiça também, já começaram a conversar sobre esse tema. Então, eu acho que essa é uma forma dos governos, do governo brasileiro, por exemplo, tentar, não é incitar, porque é uma palavra muito forte, mas sugerir ou, né, demandar que o governo português implemente políticas públicas antirracistas, antixenófobas, por exemplo, aumentando a conscientização, aumentando a punição e a fiscalização, porque se os governos tratarem de forma tolerante essas discriminações, né, isso pode acontecer tanto no nível de uma prefeitura ou mesmo no governo federal ou de uma repartição pública, por exemplo, se as autoridades tratam isso com benevolência, tratam o racismo, a xenofobia, né, com benevolência, com conivência, isso faz com que os casos se perpetuem. Então, eu acho que é importante que os brasileiros se unam, né, vamos dizer, se articulem e pressionem mesmo a embaixada e o consulado brasileiro em Portugal e também as redes sociais, que têm um impacto muito grande, porque na medida em que você divulga isso, você mobiliza muito mais gente, mobiliza a imprensa. Inclusive, interessante vocês estarem discutindo esse tema, né? Porque é alguma forma de mobilização também. Então, acho que os governos têm que atuar, né? A sociedade civil também, por meio dessas pressões, mas os governos têm que cobrar um pouco mais essa, vamos dizer, essa atitude, essas políticas públicas propriamente ditas do governo de Portugal. Tá certo, professora. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse cenário e os direitos, né, dos brasileiros que estão lá fora, seja em qual país for. A gente merece ser respeitado e a gente tem que buscar ali as ferramentas para que esse respeito aconteça. E a gente reforça, né, também para quem está aqui no Brasil, porque o Brasil também recebe muitos imigrantes, todo preconceito, toda discriminação pressupõe falta de informação, falta de inteligência. Então, a gente precisa... E até falta de humanidade, né? Falta de humanidade. Falta de humanidade. Exatamente. Estamos numa TV católica, vale lembrar que também não é um princípio nada cristão, né? Discriminar aquele que vem de fora batendo a porta em busca de condições melhores de vida. Obrigado, professora. Forte abraço. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Eu que agradeço.